tende entre vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. A leitura de hoje, ela é belíssima, da carta aos Filipenses, porque o trecho de hoje nos mostra a kenosis de Deus, o abaixar-se de Deus, o vir de Deus até a humanidade. Não se apegou à sua condição divina, mas se tornou obediente, e obediente até a morte, e a morte de cruz. Interessante perceber que Deus teria tudo para resolver as coisas de uma maneira muito mais fácil, teria tudo para comandar e determinar, não teria necessidade de enfrentar a flagelação, enfrentar a cruz, enfrentar o escárnio das pessoas, teria tudo para resolver as coisas de uma maneira muito mais simples. Mas a leitura de hoje nos mostra o querer amoroso de Deus de vir até cada um de nós, experimentar a nossa realidade para nos apontar o caminho dos céus. E foi obediente, e obediente até o extremo, obediente até o extremo da morte, na cruz, uma das mortes mais vergonhosas da realidade social daquela época. Mas mesmo assim, a obediência ao projeto do Pai fez com que aquilo que era motivo de escárnio, aquilo que era motivo de escândalo e loucura aos olhos dos homens, se tornasse sabedoria e a maior prova de amor aos olhos de Deus. Por isso que a palavra de hoje nos coloca esse grande desafio: cultivar entre nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Porque na medida que eu consigo também abaixar-me, na medida que eu consigo também experimentar a realidade do outro, eu não tenho tempo para criticá-lo, para julgá-lo, para condená-lo. Na medida que eu consigo perceber as minhas limitações, que eu consigo sentir com o outro, que eu consigo criar essa comunhão com o outro, eu também vou me deparar com os meus limites e as minhas dificuldades. Então a dificuldade do meu irmão, o pecado do meu irmão, não vai ser motivo de fofoca na minha boca. Pelo contrário, ao invés de abrir a minha boca e soltar a minha língua em difamações e conversas fiadas, a minha mão se estende, se alarga, porque foi isso que Cristo fez com cada pecador que veio até Ele. Foi isso que Cristo ofereceu: uma mão aberta, um coração pronto para amar e a capacidade de ser suporte e permanecer firme, levantando cada pessoa e dizendo: vai em paz. Então, cultivar esses mesmos sentimentos é o que eu chamo de identidade cristã. É incoerente dizer que somos de Cristo se as minhas palavras são diferentes da dele. É incoerente, diria hipócrita, se eu tenho a capacidade de dizer que sou cristão, mas tudo aquilo que eu faço não tem um mínimo do esforço daquilo que Cristo fazia. E aí a gente começa a perceber que o desafio de ser comunidade não é personificar as pessoas e querer que todos sejam como nós, mas é ter a capacidade de dialogar, de perceber o diferente e tornar isso um objetivo comum a ser alcançado. A capacidade de se colocar na mesma dimensão para olhar nos olhos e buscar a alma, não em patamares acima, de cima para baixo, em atitude de julgamento e de se sentir acima das pessoas. É diferente. Percebam o início da leitura de hoje: não se apegou à sua condição divina. E às vezes nós nos apegamos a cargos, nos apegamos a lugares conquistados nas nossas comunidades,
Acho porque eu visto uma opa, que eu visto uma túnica, que eu visto uma batina, seja o que for que eu visto, isso me faz melhor do que os outros. Porque eu estou sempre ali, então quer dizer que eu tenho que ter mais vantagem do que os outros. E ao invés de ser um instrumento de comunhão, eu me torno um instrumento de destruição, discórdia e intriga. Eu posso ser tudo menos cristão. Então nos esforcemos hoje para cultivar entre nós as mesmas atitudes e sentimentos de Cristo. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.